tive a satisfação, senhor presidente, de representar essa Casa Legislativa e, especificamente, a mesa diretora, numa solenidade da mais alta relevância, a abertura da Conferência Estadual dos Advogados da Paraíba. E ouvia, mais uma vez, o clamor desta classe, que hoje é integrada por mais de 19 mil inscritos, estado afora, e o clamor de uma classe que não tem conseguido efetivamente resolver nos últimos anos os grandes gargalos para que se promova o verdadeiro e legítimo acesso à justiça por parte da população. Quando foi concebido o Estado para ter o monopólio da força e para solucionar de forma democrática e legítima os conflitos de interesse por parte dos cidadãos, foi concebido aí o Poder Judiciário, a Justiça. Mas não adianta ter a Justiça, vereador Sérgio da SAC, sem que o acesso à Justiça seja facilitado para o cidadão. E o que nós encontramos no estado da Paraíba já há muito tempo é a dificuldade do acesso à justiça. Essa é uma luta que remonta a várias gestões da Ordem dos Advogados do Brasil. Vários presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil levantaram essa bandeira do acesso à justiça. E por que esse acesso à justiça é dificultado, vereador João Corujinha, aqui na Paraíba de forma muito específica? Porque nós temos, desde o início do século XXI, as custas mais altas do país. Não são as custas, em segundo lugar, mais altas do país. Nós estamos no topo do ranking de custas mais altas, custas judiciais. E isso, obviamente, dificulta o acesso da população. Por quê? Porque a maioria da população, efetivamente, não tem condições de pagar as custas de um processo. O Conselho Nacional de Justiça, vereador Sérgio da SAC, fez um levantamento e fez uma estimativa em todos os 26 estados e no Distrito Federal para avaliar o valor das custas de um processo que tivesse o mesmo valor de causa, R$100 mil. E enquanto no Distrito Federal, que está em primeiro lugar como custas mais baratas do Brasil, o valor de uma causa, as custas de uma causa cujo valor é R$100 mil é de R$ 372, aqui no estado da Paraíba, o valor dessa mesma causa, distribuída aqui no nosso tribunal, vai para R$ 7.154. Vejam só a disparidade de R$ 372. Isso são dados do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2010. Mas agora, em 2014, em maio de 2014, novamente o Conselho Federal da OAB se reuniu em Brasília para reafirmar a constatação de que a Paraíba continua sendo o estado com as custas mais altas do país. E a gente lamenta que, embora seja uma bandeira frequentemente, permanentemente levantada pelos presidentes da nossa Ordem dos Advogados Seccional Paraíba, nós não tenhamos ainda conseguido sensibilizar o Poder Judiciário, sensibilizar o Tribunal de Justiça para que se chegue a uma solução. E aí, na condição de advogado, de inscrito na OAB regularmente, eu resolvi também trazer essa causa para o nosso mandato. Percebi que, enquanto não era vereador, enquanto não estava na política, poucos políticos estavam abraçando essa causa e eu ficava perguntando por que a classe política não enxerga que o maior prejudicado é a população. Quem não tem acesso ao judiciário para resolver os seus conflitos, os seus problemas judiciais, é o povo. Não é o advogado o maior penalizado, é o próprio povo.
Então, essa é uma bandeira que precisa ser abraçada pela classe política, e eu estou vindo justamente trazer para a tribuna desta casa uma repercussão do que eu vi ontem. A OAB continua mobilizada para reduzir as custas judiciais do nosso Estado. As custas são, em cada Estado, estipuladas. Então, essa é uma decisão estadual. Embora haja no Conselho Nacional de Justiça uma proposta de uniformização nacional das custas judiciais, enquanto isso não acontece, nós precisamos cuidar da realidade local, da realidade regional, da realidade do nosso Estado, que continua sendo, repito, tendo as custas mais altas do país, dificultando o acesso do povo à justiça. Um acesso que também é dificultado pelo fato de nós termos um déficit de 62 juízes nas comarcas do nosso Estado. Então, é urgente o Tribunal de Justiça da Paraíba fazer um concurso público para o ingresso de novos magistrados em seus quadros, e o número que a própria presidente do tribunal, que é uma mulher preocupada com as questões judiciárias e que enfrenta, inclusive, hoje um problema de redução do 10º repassado para aquele órgão, mas eu quero crer que a gente não pode enxergar dificuldades, nós temos que enxergar soluções. A solução é realizar um concurso público para juízes aqui no Estado da Paraíba. A solução é reduzir as custas judiciais. Hoje, em várias comarcas, vereador Sérgio, no interior do Estado, vereador Eduardo Carneiro, os juízes têm que responder por 2, 3 cidades. E aí são obrigados a ficar um único dia naquela cidade, porque no outro dia estão na outra e fazem um revezamento. Ninguém consegue estar, à exceção de João Gonçalves, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, efetivamente, abraçar essa causa, porque é uma causa da população. Não há acesso à justiça sem redução de custas, não há acesso à justiça sem número de juízes suficientes para que a justiça não seja morosa. Ontem também uma reflexão que se fazia, que tem que ser feita pela sociedade como um todo, não deve se restringir essa discussão à Ordem dos Advogados do Brasil, é a indagação por que tantos e tantos talentos jurídicos hoje saem das faculdades de direito do nosso país e não se sentem estimulados a ingressar na advocacia. Correm logo para fazer um concurso público de juiz, de promotor. Uma das respostas é porque o Poder Judiciário não tem dado com a devida atenção, não tem valorizado a nossa profissão com a questão dos honorários. Os honorários advocatícios são os alimentos do advogado. É com os honorários advocatícios que o advogado pode custear a dignidade de sua família. É com os honorários advocatícios que os advogados podem pagar suas contas, podem pagar o colégio de seus filhos, podem colocar alimentação em suas mesas. Então, a magistratura, senhor presidente, precisa enxergar a importância de valorizar a advocacia em termos de honorários, em vez de ficar fixando honorários irrisórios. Às vezes o advogado passa anos trabalhando numa causa de centenas de milhares de reais em benefício de seu constituinte, e quando termina, vereador Sérgio, a causa, os honorários são fixados em R$ 1.500. O cara trabalhou 3 anos seguidos para defender os interesses de seu constituinte e é vilipendiado em seus alimentos, muitas vezes com os honorários fixados. Então, eu trago esse assunto, senhor presidente. Continue.
Eu trago esse assunto, senhor presidente, para pedir à Câmara Municipal que pense neste momento no eleitor, no cidadão pessoense, no cidadão paraibano, no povo, porque é o povo que sai como o maior prejudicado dessa triste realidade de custas mais altas do país que nós ostentamos aqui na Paraíba, e é o cidadão pessoense igualmente o maior prejudicado, porque como jurisdicionado se depara, em razão do déficit de juízes aqui na Paraíba, são mais de 60 juízes que faltam para os quadros do tribunal, em razão desse déficit se depara com a morosidade na solução dos conflitos judiciais e com a morosidade na solução dos seus processos específicos, na garantia dos seus direitos subjetivos.